Muito bem, gente. Então, agora é a hora realmente de vocês ajustarem suas poltronas na posição vertical. É hora de afivelar os cintos. E também, eu acho que pode ser uma hora importante de vocês colocarem, talvez, os trajes espaciais, porque a gente agora vai fazer, opa, Eu já tô com o meu. uma viagem Ótimo. espacial. Ai, Então, muito bem. que top. Nós já sabemos, né, que um pouco na nossa última viagem, que quando Aristóteles, quando os romanos deixam, quando o Império Romano cai, nós falamos um pouco até quando o Império Romano ele toma posse da Grécia, e nesse período, desde esse período até a queda do Império Romano, nós temos mais de 1000 anos de obscuridade, 1000 anos nas trevas do conhecimento, onde a ciência não teve uma só réstia de luz. E é importante, né, se lembrar que nesse período todo, que nada aconteceu, vai começar a iluminar muito lentamente na Europa, muito lentamente, sobretudo na Itália, que começa pela Itália, aqueles escritos que sobraram dos gregos, que atravessaram a Arábia e que chegaram da tradução do grego para o latim na Europa, sobretudo na Itália. E aí, então, começa meados do século XIV, nós temos as primeiras réstias de luz que surgem naquele período, porque a inspiração advinda dos valores da antiguidade clássica começa a surgir um movimento que vai ter o nome de Renascimento, talvez pelo século XV, século XVI. Ele começa no século XIV, mas obviamente que ele não começa com o nome de Renascimento. Se vai batizar esse movimento quando ele está bastante consolidado, e ele vai aparecer ali com esse nome por volta do XVI, que serviu, sobretudo, para denominar um movimento que surgiu, em princípio, no campo das artes. Surgiu com Michelangelo, surgiu com Leonardo da Vinci, surgiu com outros tantos que a gente conhece no movimento artístico, mas aí ele vai contaminando, ele vai se espalhando, século XV, para a economia, para a política e para a ciência. Então, em parte por concordar com a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar, as teorias de Aristóteles que chegaram à Europa, os pensamentos de Aristóteles, que foram muito distorcidos, foram modificados, mas de qualquer forma passou a ser a doutrina da Igreja Católica por muitos e muitos e muitos séculos. Ou seja, por esse tempo todo, questionar o bom e velho Ari era um ato de coragem. O cara, para questionar Ari, tinha que ser, além de corajoso, muito hábil nos argumentos e também, minha gente, ter amigos especiais, amigos poderosos, amigos no poder. E é nesse contexto que nasce, nessa época, um rapaz chamado Galileu Galilei. Então ele nasce nesse cenário, ele nasce numa cidadezinha chamada Pisa, ali início do século XVI, talvez, e quando ele completa 10 anos, a família que morava em Pisa, naturalmente, né, resolve se mudar para Florença. Florença era, para a Itália, o que Atenas era para a Grécia, o centro dos acontecimentos. Então, a família vai para Florença e matricula, inscreve o garoto com 10 anos, Galileu Galilei, em um mosteiro, para que ele aprendesse as bases da vida social, o que era a religião. E lá ele aprendia latim, tinha aulas de gramática, tinha aulas de lógica, mas também tinha aulas de matemática.
Mas eles voltam, porque o sonho do pai dele, na verdade, era que ele fosse médico. Porque era bem parecido com os dias de hoje, né? A profissão de médico e das áreas do direito eram as profissões que tinham mais status sociais, os salários mais altos. Então o pai já vai preparando aquele menino para que ele siga a carreira de medicina. Mas Galileu não queria esse papo, porque o período que ele passou no mosteiro, estudando aquele monte de coisa, se teve uma coisa que se apaixonou, foi matemática. Então ele disse, pai, sou chegado nesse negócio de medicina, não. O meu lance é matemática. E disse mais, disse, pai, sabe o que é que eu quero ser? Escuta o que eu vou dizer. Ele disse, pai, eu quero ser professor de matemática. O pai teve um chilique. Como é que é, menino? Você quer ser professor? Você não tem juízo não, rapaz? Você vai ser médico. E obrigou o rapaz a começar o curso de medicina na Universidade de Pisa. Mas o menino Galileu já havia nascido muito contestador, muito dono das suas... Tinha opinião própria. E ele entrou, começou o curso de medicina, mas lá pelas tantas ele trocou por matemática. Trocou o curso de medicina por matemática. Inclusive contrariando, ele comprou uma briga tremenda com o pai fez contra a vontade do pai, trocou medicina por matemática. E lá na Universidade de Pisa, nessa época, quase todo mundo achava que se você quisesse descobrir alguma coisa, explicar algum fenômeno, por exemplo, quanto tempo levaria uma bola para cair do alto de uma torre até o chão, bastava observar, porque essa foi a lição de Aristóteles. Mas não era mais assim. Por quê? Aristóteles já tinha escrito, já tinha dito, já estava tudo nos escritos de Aristóteles, traduzidos do grego para o latim. Então, se você quisesse saber quanto tempo levava uma bola para cair do alto de uma torre até o chão, bastava consultar o velho Ari. O velho Ari seria Ari o oráculo. Consulta que o Ari já explicou isso, gente. Mas tinha um cara que não pensava muito assim. Esse cara era o bom e velho velho não, ainda novo Galileu. Porque ele achava que todas as explicações, inclusive as do Ari, tinham que ser testadas pela observação. Ou seja, o fundamento do método científico experimental. Mas aquilo não deu muita liga, porque as pessoas não embarcaram muito nas ideias de um jovem professor, um jovem estudante de matemática e tal. Ele largou aquela ideia por algum tempo e também largou a Universidade de Pisa sem se diplomar, nem em medicina e nem em matemática. E aí o que ele fez? Ele voltou para Florença. Então ele vai para Florença e sem grana, sem um tostão no bolso, até porque o pai dele se nega a dar qualquer tipo mais de ajuda, porque ele contrariou completamente. Eles já não eram ricos, eles vinham de família mediana, enfim, de pobre para mediano. Mas, assim, o fato dele não ter seguido a realização do sonho do pai dele, então o pai dele não mandou mais um tostão. Então ele chega a Florença, quebrado, sem grana, e logo... Ele era bom de papo, né? Logo ele arrumou um emprego. Não era um emprego, mais ou menos era uma ocupação de professor de matemática, de reforço, vamos dizer assim. Nos dias de hoje seria professor de reforço. Então ele foi professor de reforço de matemática e logo ele cai nas graças de um marquês. Vendo que o garoto tem jeito para... Veja, ele sempre teve muita tendência a se aproximar com os ricos e poderosos. Guardem isso que eu estou contando para vocês. E aí ele cai nas graças de um marquês que lhe arranja um emprego bem melhor. Um emprego mais... Ainda era temporário, mas era um emprego que, enfim, lhe dava uma condição melhor e tal. E o que era esse emprego? Professor temporário, contrato temporário de matemática. Na Universidade de onde? De Pisa. De onde ele tinha vindo. Mas eu quero ser professor de matemática. Ele volta, então, assume um contrato temporário de professor de matemática. E nesse período,
ele vivia arrumando encrenca por tudo. Porque ele já naquela época já contestava muitas teorias. Só que ele era um cara ranheta, brigão, turrão. Ele não tinha diplomacia para colocar os argumentos, discutir com diplomacia. Dizem as más línguas que ele saía na porrada quando ele perdia a paciência. Ele não tinha paciência, saía na porrada. Então tá. Então podemos dizer que ele não fez muitos amigos assim, né? E o cara, além de tudo, era muito chato. E aí o contrato temporário termina e, de novo, ele fica desempregado, com a mão na frente, outra atrás. De novo, um outro amigo influente arruma... Dizem as más línguas que ele saía bajulando as pessoas, influentes, coisa e tal, e saía pedindo emprego, né? E tá certo, né? Obviamente, na situação em que ele se encontrava, era por isso mesmo. E aí esse outro amigo rico arrumou outro emprego para ele. E esse emprego era na universidade de uma outra cidade italiana, de nome Pádua. E aí ele vai trabalhar na Universidade de Pádua e com os poucos dinheiros que ele tem, ele divide um quarto. Seria uma moradia universitária. Ele divide um quarto com um amigo que ele passa a conhecer nessa ocasião, e, de novo, ele tem a sorte do amigo ser rico. Ele era paupérrimo, mas ele vivia se metendo com um amigo rico, ele sabia escolher as amizades, né, gente? É importante escolher as amizades, né? E aí, esse amigo, quando se muda para esse quarto, simplesmente ele leva uma baita biblioteca de ciências. E aí Galileu fica louco com aquilo tudo. Então, lendo, conhecendo, desbravando aquela biblioteca, logo ele se torna um professor famoso, um professor de matemática espetacular, que ele já era, mas aí ele passa a aprender astronomia, passa a aprender mecânica, passa a ter contato com as ciências. Mas não pense que era o tipo do cara CDFão, né, que vivia com a cara nos livros, turrão e tudo, não. Ele era boêmio, ele também sabia se divertir. Ele passava praticamente todas as noites na esbórnia, tomando todas com os amigos. Dizem as más línguas que muitos amigos tinham que arrastar ele de manhã, porque ele ficava atirado pelos cantos dos botecos. Ah, vai buscar cadê o Galileu? Vai buscar o Galileu, arrastava o Galileu. Mas isso não tirou o foco dele, de jeito nenhum. Cara, tinha um foco, tinha uma objetividade com as coisas que ele enfiava na cabeça. E principalmente quando ele imaginava que ele podia ganhar uns trocos. E aí, de repente, ele inventa um negócio que ninguém nunca tinha pensado antes, que esse trem era chamado de compasso militar. Parece com o compasso que a gente usa para fazer sólidos geométricos, para fazer circunferência, parece apenas no seu formato. Daqui a pouco eu mostro aqui, tem uma imagem dele. Mas esse instrumento, além de cumprir essa função matemática, de desenho, gente, esse negócio calculava raiz quadrada. Como? Ninguém sabia. Mas quem entendia da coisa achava aquilo no máximo. E, além disso, aquele objeto servia para ajustar a mira de um canhão. Por isso que ele batizou de compasso militar. O cara se tornava especialista na arte de, como diz um humorista brasileiro, de acasalamento de muriçocas e atracamento de navio. E aí os militares adoraram aquela coisa, aquele invento. E passaram a comprar, encomendar. Ele vendeu barbaridade desse objeto. Botou dinheiro no bolso, daqui a pouco o dinheiro cai, né? O dinheiro some, né? Porque o que ele sabia ganhar, ele sabia gastar. E aí, sempre bajulando, olha o que o cara fez. Uma forma de se aproximar dos caras poderosos e enfim. E bajular. Como a operacionalidade, a operação daquele instrumento não era tão simples, Galileu foi talvez o primeiro cara que inventou o manual de operação de um objeto. Esses manuais que a gente recebe, que vem junto com os objetos que a gente compra, sobretudo os objetos
eletrodoméstico, tecnológico, vem com manual. Desses manuais, vocês podem ler que vocês não vão entender nada, porque tem manual, eu nem abro o manual mais, mas não, faz muito tempo. Eu vou pela lógica e monto. Mas aí, ele, então, escreveu o manual de operação desse compasso militar. E olha o que o cara fez. Ele fez uma dedicatória, como se aquele manual fosse um livro, mas era apenas um manual. Mas ele também sabia que a vaidade das pessoas, sobretudo dos poderosos, fala muito alto. Então ele escreveu: dedico este manual do compasso militar ao meu ex-aluno, sim, porque um ex-aluno dele havia, por herança da família, ganhado o título de Grão-Duque da Florença, da cidade de Florença. O Grão-Duque de Florença. Ele soube que tinha sido um ex-aluno dele, de nome Cosimo, Cosimo de Medici. Ou seja, o cara era da família mais poderosa da Itália, os Médicis. E era o Cosimo. Aí, então, esse cara ficou com a vaidade. Opa, agora eu tenho... O meu nome tá no manual e coisa e tal. Mas eu pulei uma parte, porque eu deveria ter começado, vamos lá, um pouquinho antes. Deixa eu voltar, rebobinar aqui um pouco antes. Porque antes dele nascer, para a gente entender esse contexto, antes dele nascer, Galileu nascer, havia um cara, um cientista polonês, de nome Nicolau Copérnico. Na época, lá pelos 1500 e qualquer coisa, né? E Copérnico publicou, tinha muito interesse também com os astros, com os astros, com o cosmos. Ele publicou um livro, e nesse livro ele sugeria, ele não era doido para afirmar coisa alguma, ele dava pistas, jogava indiretas de que a Terra girava em torno do Sol. E pronto, aquilo ficou, então, ele também não fez questão muito de divulgar e tal. Mas naquelas leituras que Galileu fazia, dos livros da biblioteca do amigo dele, quando ele dividia quarto, esse livro caiu na mão, e ele começou a ler esse Copérnico. E ele ficou achando, poxa vida, gente, eu penso igual esse Copérnico. Olha só. Mas ainda ele não tinha muitos argumentos, estava começando a se constituir, né, como professor de matemática, quanto mais como cientista, né? E sabia-se, né, que Aristóteles e a maioria né, não só dos cientistas, mas era quase que unanimidade, se dizia que era o contrário, não é isso? Que a Terra era o centro do universo e tudo que existisse girava em torno de nós. E a Bíblia também dava a entender isso, que a Bíblia se apoiou, enfim, nessa coisa toda que eu contei para vocês. Mas Galileu achou que ele tinha razão, mas guardou para ele. Anos mais tarde, talvez ele esperou 10 anos, provavelmente 10 anos, Galileu não tinha esquecido aquilo. E já tinha desenvolvido também, né, suas especulações sobre o movimento dos astros. E aí ele resolve compartilhar essa ideia com alguém que provavelmente pensasse como ele. E aí havia um cientista contemporâneo dele, um cientista alemão contemporâneo dele, que já tinha sua fama, de nome Kepler. Johannes Kepler. E ele escreveu para esse cientista, defendendo a tese de Copérnico. Ele falou: olha, o seu João Kepler, eu li esse livro do seu Copérnico, e olha, eu acho que ele tem razão. O que é que o senhor acha? E olha que o Kepler também botou fé. Falou assim: rapaz, menino, olha, isso aqui dá pano para manga, mas fica quieto, que mexer com isso não é bom para a saúde não, viu? E aí tá, e aí passa um período, ele cai na penúria de novo, e fome, não sei o que, faltou a grana. E aí, o que ele inventa dessa vez? Criatividade não faltava, né, gente? Ele inventou de fazer, sabe o que? Horóscopo. Porque ele já tinha a fama de olhar para o céu, ver os astros e coisa e tal. E aí ele falou assim: gente, eu vou fazer horóscopo. Porque o povo achava que quem entendesse bem astronomia seria capaz de prever o futuro interpretando os astros. E aí ele embarcou nesse nicho profissional e começou a fazer horóscopo. Contam as más línguas que ele fazia assim o que vinha na cabeça, né? Que não olhava para os astros coisa alguma. Como
ainda, eu suponho que sejam os horóscopos de hoje, né? Se você olhar o horóscopo de hoje, de amanhã e depois, e você misturar, se aplica a qualquer um, né? Nenhuma das previsões são inaplicáveis a outro, né? Então ele pegou esse jeito todo, e eu acho assim, que já havia jornal em Florença, mas se tivesse um jornal dos moldes de hoje, ele ia publicar a coluna horóscopo do dia. Não saia para o trabalho, não saia de casa sem antes ver o horóscopo de Galileu. E aí ele ganhou fama, começou de novo a ganhar dinheiro como astrólogo. E aí, gente, 1600 e qualquer coisa, ele, de novo, com a tentativa de se aproximar de mais um poderoso, ele foi chamado, vamos dizer, ele foi convidado, e ao mesmo tempo ele se aproximou para fazer a previsão do horóscopo de um cara que simplesmente era o grão-duque da Toscana, de nome Ferdinando I de Médici. Se o Cosmo era grão-duque de Florença, a Florença é uma cidade, aliás, linda. Florença é uma cidade da região chamada Toscana. Então, Ferdinando I era o grão-duque de toda a Toscana. Então Galileu falou assim, pensou, gente, eu tenho que fazer uma previsão porreta, supimpa pra esse cara, porque aí, ó, dinheirinho entra e coisa e tal. Então ele chegou e ele previu que o grão-duque Ferdinando I de Médici teria uma vida longa e feliz. Gente, deixa eu contar para vocês. 2 meses o cara morre. Ele morre em 2 meses, gente. E aí aquela confusão toda, que previsão, que charlatão é você, não sei o quê. Aí ele para de fazer horóscopo. Mas continua próximo da família Médici, né? E aí as coisas vão e vêm, depois da morte do Ferdinando I, aquele ex-aluno dele, o Cosimo, agora então ele ascende à posição de grão-duque, uma herança familiar e tudo. Então tudo que Galileu precisava estava ali se desenhando. O amigo rico, poderoso, membro de uma família que era fã do Cosmo. Por que o nome dele era Cosimo? Porque o pai e toda a família adoravam o firmamento, o Cosmo. Então batizava os meninos tudo de Cosmo. No caso, Cosimo, em italiano. Então falou assim, e aí você vai entender por que ele já fez a dedicatória lá atrás, no manual do aparelho que ele criou. Então, um cara inteligente, um cara que sabia, né, se movimentar na sociedade, para cá e para lá, e sempre puxando saco. Ele era o rei do puxa-saco. E aí, ocorre que ele ficou sabendo que em algum lugar alguém havia inventado um negócio, um tubo com vidros nas 2 pontas, e que esse tal do tubo dava para ver objetos distantes. Gente, o cara, ele nem viu esse tubo, Galileu nem viu o que era, mas só com essas descrições ele teve uma ideia, um insight, e ele inventou algo muito melhor, que ele batizou de telescópio. Imagina. E aí, foi uma febre. Todo mundo queria ter um bicho daquele. E com ele, se via montanhas na Lua, se via milhões de estrelas que a olho nu não se era possível ver. Então ele foi o primeiro cara a usar, como eu disse, uma outra coisa, além dos seus próprios olhos, para olhar para o universo. Então foi ele que abriu as portas para a observação de objetos no espaço. E sem o seu telescópio, rudimentar como era, até hoje nós não conheceríamos o universo. Nós não teríamos saído dessa posição de estar num planeta e sem poder interpretar e ver, identificar aquilo que gira, que está sobre nós, que está na nossa órbita. Então, nós devemos muito, muito, muito a Galileu. Mas ficou sem grana de novo. E aí, ele era um gasto. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. De bajulação em bajulação. Aquele amigo dele, que agora era o grão-duque da Toscana,
rico e poderoso, lhe dá um presente. Resolve lhe dar dar um presente para ele. Porque tinha uma coisa também, ele era puxa-saco, mas ele era leal. Então tá, de lealdade em lealdade, puxa-saco em puxa-saco. Ele resolve lhe dar um presente. E qual era o presente, gente? Professor de matemática, professor titular, o mais alto cargo de professor da Universidade de Pisa. Professor de matemática. Seria algo como professor emérito, enfim. Foi o mais alto cargo de professor de matemática, com o mais alto salário. E ele tinha 45 anos quando ele chega, como ele considerava, o topo da sua carreira. Porque ele atinge aos 46 anos tudo que ele sonhou na vida, que era ser professor, gente. Ele não queria outra coisa, a realização dele era ser professor de matemática. E aí tá, ele vai, assume essa cátedra na Universidade de Pisa, mas o tamanho do sucesso dele é proporcional ao nível de arrogância dele. Ele nunca conseguiu dominar o gênio dele. E ele não tinha papas na língua, como eu disse, ele não tinha diplomacia, e alguém, para discordar do Galileu, tinha que também ter coragem, porque, como eu disse, contam as más línguas que ele não tinha muita paciência e saía do braço por qualquer coisa, porque era aquilo que ele dizia e pronto, com quem discordasse. Então isso causou muito problema para ele, não só problemas relacionais, né, sociais, relacionais, mas também ele fez com esse comportamento dele, com esse temperamento dele, surgir uma associação, que era algo assim, associação dos cientistas que morrem de ódio e de inveja de Galileu. Todo mundo que morria de ódio e de inveja se reuniram. Sério? Se constituíram numa sociedade, uma associação, com carteirinha e tudo, talvez até mensalidade. O objetivo dessa associação não era fazer ciência, era acompanhar cada passo, cada fala, cada letra que ele fazia, deixava, porque eles queriam achar o ponto fraco para que eles tivessem uma prova para se vingar de Galileu. Eles só queriam isso, se vingar daquele cara terrível, aquele cara chato, aquele cara imbecil. Muito bem, essa associação fica perseguindo a vida dele e tudo, e ele tá. E aí, chega uma época em que ele escreve para um outro cientista, de novo, ele sempre compartilha as ideias com quem sabia, né, tanto quanto ele, ou melhor que ele, e também que ele julgava que pudesse guardar segredo de algumas ideias, né, e tal. E aí ele escreve para um outro cientista e diz, nessa carta, que a Terra girava em torno do Sol. Aí, minha gente, o pau quebrou de vez. Essa carta vaza. Os inimigos daquela associação aí vieram à tona. E todo tipo de problema começou a aparecer, inclusive problemas religiosos. E ele já foi acusado formalmente por essa associação de ser anticatólico. Porque criticar a Bíblia era perigosíssimo, eu já disse. E muitos dos contemporâneos dele, ou que antecederam a ele, já tinham sido queimados, vivos na fogueira, por muito menos que isso. Mas Galileu não criticava a Bíblia, até porque ele acreditava na Bíblia. Lembra que ele foi para o mosteiro, ele estudou religião, ele quase foi monge. Ele acreditava na Bíblia, exceto esse capítulo da Bíblia, exceto essa abordagem da Bíblia, que ele dizia que não era culpa da Bíblia, não era a Bíblia. Então, assim, ele era inteligente, ele nunca escreveu dizendo assim, a Bíblia está errada. Ele dizia que o Ari estava errado. Mas era a mesma coisa, criticar Aristóteles era criticar a Bíblia. Mas como a igreja já havia adotado a ciência de Aristóteles, bastava que seus inimigos acusassem de criticar o grego. E aí ele se complicaria. E aí o que ele fez? Ele recuou. Ele se recuou, ele ficou calado por um tempo. Mas olha a ousadia desse cara. Ele falou assim, não, peraí, eu não vou deixar barato assim, não. Essa associação aí, pé de chinelo, quer me perseguir, quer me acusar disso, daquilo. Pois eu vou bajular, eu vou atrás de um amigo, vou fazer amizade com um cara mais poderoso do que essa associação. Adivinha com quem que ele foi forçar a barra? Com o Papa. Mas, rapaz, aí que ele fez? Ele marcou uma audiência com o Papa Paulo V,
e levou o caso, e foi lá e explicou para o Papa o que ele queria. Gente, foi um tiro no pé. Por quê? O Papa não se interessava por ciência, porque a igreja não se interessava por ciência. E o que é que o Papa fez? Logo de imediato, criou uma comissão da verdade para decidir se ele contradizia ou não a Bíblia. O que vocês acham que essa comissão criada pelo Papa, feita só de religiosos católicos, concluíram que ele não contradizia? Claro que sim, né? Óbvio. Então chamaram ele, disseram, ó, se você não renunciar à sua teoria, você vai se complicar, meu camarada. Aí ele percebeu o tamanho do problema que ele estava criando e jurou de pé junto que renunciaria à teoria. Sumiu de cena, contam as más línguas. E os historiadores também. Gente, esse cara ficou lambendo a rapadura por 6 anos. Ele ficou 6 anos escrevendo um livro sobre a teoria do heliocentrismo, dizendo que a Terra não gira. E o que é que o doido faz? Ele publica esse livro. Quando esse livro é conhecido, o livro é imediatamente proibido, o livro é queimado, e ele dessa vez vai a Roma intimado, e já vai a Roma para ser julgado pela Inquisição. E essa época ele tinha 70 anos já, e estava no maior problema que ele criou para a vida dele. Mas ele tinha uma determinação. Uma determinação. Provar que a Terra não é o centro de nada, que pobres de nós giramos como todos os outros corpos celestes em torno do astro-rei. Quem está no centro é o Sol. Isso ele não abria mão. Então, era certo que o julgamento ia dar em condenação, e todo mundo sabia que a condenação era feita em 3 etapas, né? Era a prisão, a tortura e a morte, como outros tantos já haviam passado por isso. Inclusive, um compatriota dele também, chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno também foi cientista e foi monge, veja só, e que também, da mesma forma, defendia que a Terra não era o centro do universo, coisa alguma. E Giordano Bruno, muito mais corajoso, ou imprudente, não sei, do que Galileu, ele não renunciou à teoria, e Giordano Bruno foi queimado vivo. Enquanto ardia, enquanto ele queimava, ele dizia assim, sim, a Terra não é centro do universo. E aí ele foi queimado. Ele foi queimado em Roma. Há uma estátua exatamente no local. Eu visitei esse lugar em 2019, a coisa mais linda do mundo, e triste. É a praça Plaza del Fiore, em Roma. Está lá a estátua do Giordano Bruno, exatamente onde a fogueira foi feita e onde ele foi queimado. Então, feito isso, ele não foi só isso não, ele foi obrigado a assinar um documento, redigir um documento, e esse documento dizia assim, a Terra não se move 1 só centímetro em direção a lugar algum. E nesse mesmo documento, ele se comprometia de não escrever, ou seja, estava proibido de escrever qualquer coisa que fosse, não era só sobre ciência, não era só, de escrever qualquer coisa que fosse. E então, os amigos poderosos foram acudir e a pena foi comutada numa prisão perpétua. Dizem alguns fofoqueiros que, enquanto ele assinava o documento, ele foi com a caneta no rodapé da parte de trás, de algum lugar do documento, escreveu em letras bem pequenininhas, em latim, a seguinte expressão, e por si move, que seria algo como, mas mesmo assim ela se move. E aí foi condenado à prisão perpétua. Mas quem tem amigos poderosos, conseguiram que ele computasse a prisão, cumprisse a prisão perpétua em casa, em Florença, o resto da vida. E ele morreu na prisão perpétua. Ponto final. O que vocês acharam da história? E por que eu contei essa história para vocês agora? E uma mente criativa muitas vezes não é entendida, né? Então, às vezes, até mesmo a gente como pai, mãe, às vezes quando o menino pergunta muito, a gente perde a paciência, né? Então, Galileu aí quebrou paradigmas, quis mostrar
novas teorias, método científico e tudo, e foi condenado por isso. Estamos na pista. Alguém mais gostaria de opinar? Eu acho que Galileu, ele, depois desse período de 1000 anos de trevas, ele vem assim para reformular novos pensamentos e trazer também os pensamentos que ele acreditava, como do Aristóteles, né? E com isso ele influenciava pessoas, ele era um influenciador, um bom comerciante, um bom inventor. Pode crer, né? Um bom farrista também, né? Tanto que o senhor nem falou sobre se ele teve família ou não, né? Então, assim, a gente sabe que sem Galileu, muitas coisas que hoje temos não seria assim, teria existido, né? Mais para frente, porque Silvânia, a gente sabe que existem homens, né, mulheres e pensamentos pulsantes, né? Mas o telescópio, por exemplo, é uma invenção maravilhosa, né? Então, perfeito, Silvânia. Todos que vocês falaram têm fundamento, todos que vocês falaram. Mas pensem comigo também, além disso, gente, vocês veem alguma semelhança, alguma aproximação com a nossa época relacionada ao negacionismo? Pensem nisso um pouquinho. Por quê? Lá do século XIV, XV, XVI, o que Galileu e os seus contemporâneos passaram para poder provar aquilo que era óbvio que a ciência vai provar só depois, mas o negacionismo científico já estava presente de uma forma tão perversa que se pagava com a vida. Aquele que queria abrir os olhos da sociedade, de que o caminho da ciência, lembrem-se que eu disse o tempo todo, a ciência não é a única verdade. Mas, gente, seguramente, sem a ciência, sem o conhecimento científico e o seu progresso, nós não habitaríamos mais esse planeta. Nós já teríamos condições de destruir esse planeta 1000 vezes, e nós estamos aqui. O conhecimento científico, o progresso científico foi e é um dos fatores preponderantes para que a espécie humana, a vida humana, a vida e a vida humana também, a vida ainda esteja vigorando na face da Terra. Então, primeiro tem esse aspecto do negacionismo e do enfrentamento que a ciência precisa ter, se posicionando, alguns com a vida, como Giordano Bruno, outros com a prisão perpétua, como Galileu, para citar dois, porque foram muitos outros cientistas que colocaram a sua cabeça a prêmio, para deixar um legado para a sociedade, para deixar um legado para o mundo. Outra coisa importante, assim como Galileu olhou para Aristóteles e teve coragem, primeiro, de reconhecer o quanto que Aristóteles deixou de importante do legado para a ciência, mas também de ter a coragem de dizer, a ciência não prova tudo, e ela pode ser que, inclusive no caso de Aristóteles, ele teve a coragem de corrigir. Se ali foi uma questão de interpretação da tradução, não importa, mas ele teve a coragem de dizer assim, não, Aristóteles foi um cara, tanto que ele era fã de Aristóteles, mas tem um detalhezinho aqui que a gente precisa corrigir. E depois de Galileu, quantas outras formas de olhar para o mundo, e nós olhamos para Galileu e falamos assim, do telescópio óptico, nós fizemos telescópios nucleares, nós fizemos, enfim, a partir dele. Então, uma coisa que a gente tem que entender sempre quando a gente trabalha com os nossos estudantes, sempre, ter em mente que a ciência, ela tem sempre dois olhares, ou mais, né, mas sobretudo dois olhares. O primeiro olhar que mira o futuro. Galileu não estava muito preocupado em resolver os problemas da sua época, e nem sei se ele também estava preocupado em resolver o do futuro, mas, de qualquer forma, ele ia morrer e estava próximo, prestes a entender que ele morreria, ou queimado, ou como foi mesmo na prisão perpétua aos 70 anos. Mas então é isso. A ciência, ela precisa ter, e a gente tem que mostrar isso para os nossos meninos. Primeiro, que a ciência não é estanque, tá, minha gente? A ciência não é o aqui e agora. A ciência não começa e não termina num experimento que a gente faz num copo de feijão, num chumaço de algodão. Aquilo não é ciência ainda. Talvez seja um momento que se instrumentalize uma prática, que se ilustre, que se use metáfora, mas a ciência, ela não é isso. A ciência é algo que a gente busca
no retrovisor da história, como a gente busca hoje. Hoje, quem está correndo, os cientistas estão correndo atrás da cura, da vacina que cure o coronavírus, eles não estão olhando do hoje para o para frente. Eles estão com o olho para frente e o olho para trás, vários olhares para trás. O que foi que Pasteur deixou, o que foi que Jenner deixou, o que foi que... De repente até em Galileu, de repente até em Aristóteles. Hoje a gente vai entender isso num experimento, uma parte do experimento. Então, é isso. A segunda coisa é que no trabalho com ciências com as nossas crianças, o tempo todo, a gente tem que ter em foco, ensinar para elas que tudo que nós fazemos é promover a ciência e que eles percebam a ciência como uma função social. De novo, então, o experimento e seu ato mágico, qual é a função social de um experimento mágico? Então é mais do que isso. Entender que tudo aquilo que a ciência busca, produz, tem uma função precisa ter uma função social. Então é muito isso da história turbulenta de Galileu. E outra coisa, sabe o que Galileu nos ensina? É viver hoje com intensidade. É viver hoje como se houvesse amanhã, claro, com responsabilidade. A minha amiga partiu essa madrugada. E eu fico pensando exatamente isso. Sem essa de deixar para depois de amanhã, procrastinar. Eu sei que eu tenho um compromisso. Não, mas não é o hoje. Vamos viver hoje com intensidade. A gente pode viver 70 anos como viveu Galileu, mas a gente pode amanhã não estar mais aqui. E o que foi que eu deixei de melhor de mim do que eu produzi para esse mundo que vai ficar aí por mais mil e milhares de anos para frente. Então é um pouco disso a história de Galileu. E vou dizer uma coisa, né? Tomar umas também é bom, tá, gente? Então, hoje é quinta-feira, amanhã sextou, abra um bom vinho, né? Sabe? Porque a gente tem que aprender um pouco com esses caras também. Mas agora, gente, quero que vocês prestem atenção, porque esse meu discurso, ele entra na outra parte da aula, que é situar a produção do conhecimento científico nessa perspectiva do uso social dele, e como é que a gente faz isso na escola, antes da gente entrar na sequência didática. Então a gente precisa entender que para que a gente perceba a função social do conhecimento científico, a gente precisa sair de um lugar a gente precisa partir de um lugar chamado alfabetização científica e chegar no lugar chamado letramento científico. São coisas diferentes. Uma coisa não descaracteriza a outra. Porque para a gente ser letrado em qualquer coisa, antes a gente precisa ser alfabetizado naquela tal qualquer coisa. Então eu vou fazer um panorama muito breve para a gente entender de onde eu estou partindo, onde a gente vai chegar. Então, alfabetização. Isso vale para qualquer categoria de alfabetização. Vocês que são alfabetizadores aqui nessa sala vão entender isso muito bem. E às vezes pode até se chocar. Então vamos lá. Ninguém vive sem alfabetização, nesse sentido, como uma função social. A alfabetização. A apropriação do código escrito, da lecto, né, do código escrito e da leitura. Então, a alfabetização, nós não discutimos mais que não seja um fundamento para a cidadania. Então, o sujeito analfabeto, o sujeito ágrafo, é um sujeito marginal. É um sujeito que está à margem de toda a sociedade. Portanto, não é um sujeito que goza da cidadania, porque ele não participa da cidadania. Aliás, ele é peça de tabuleiro nesse jogo da política, enfim, do jogo social. Mas, assim, a alfabetização é o fundamento da cidadania. Saber assinar o nome, e a época daqueles grandes projetos de alfabetização na marra, que a pessoa aprendia a desenhar o nome, mas aquilo já era motivo de grande orgulho para aquele sujeito. Porque o sujeito que sabia assinar o nome, desenhar o nome, negava o rótulo de analfabeto. A palavra analfabeto pesa muito nas costas de um cidadão, nas costas de um sujeito que ainda não é cidadão. Pesa muito. Eu lembro muito de minha mãe, no interior do Piauí. Analfabeta, ágrafa, viúva muito cedo, criando 2 meninos. E eu lembro que teve um projeto chamado Projeto Mobral, e a minha mãezinha, ela aprendeu a desenhar o nome. Mas pense no empoderamento feminino danado que ela ganhou. Porque ela dizia, eu não sou
porque tinha almofadinha, né? Você passava o dedo e botava lá na hora de votar, na hora de, enfim, qualquer precisar de assinatura. E ela morria de vergonha, depois até porque a tinta ficava no dedinho dela por tanto tempo. E eu sentia que ela morria de vergonha. Então ela foi no Projeto Mobral e aprendeu a assinar o nome, a desenhar o nome, né? Fazer o desenho. Mas pense numa mulher que foi outra, virou uma leoa. Então alguém chegava com o tapetinho do cabelo, não, senhor, leve isso para lá, porque eu não sou analfabeta. E aí, assinava o nomezinho dela. Então a gente sabe, né, que a alfabetização, ela socializa. Ela já favorece, desde aí, o acesso aos bens culturais da humanidade. E, da mesma forma, isso se aplica à alfabetização científica. Então, um sujeito, para ser letrado cientificamente, antes ele precisa ser alfabetizado cientificamente. Mas, gente, o aprendizado do alfabeto e essa utilização dele como código de comunicação não traz necessariamente a competência da compreensão de mundo, a compreensão crítica, reflexiva. E é essa compreensão crítica e reflexiva que produz conhecimento e que são necessárias essas competências para o gozo pleno e consciente da cidadania. É só aí. E hoje, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, gente, nesse cenário que a gente vive, o mundo todo dia dá um tapa na nossa cara, exigindo que a gente se posicione de forma ativa e participativa na sociedade, de um jeito ou de outro. Mas não tem como mais você ser um sujeito passivo, ser objeto num tabuleiro para os outros jogarem. Então, o que é que isso quer dizer? Que o mundo exige letramento. Ser alfabetizado já não basta. Então, o indivíduo alfabetizado, seja linguístico, cientificamente, e que não é um sujeito letrado, linguístico, cientificamente, não basta ser alfabetizado, ele precisa ser letrado, linguístico ou cientificamente. Mas aí, tentando fazer um aporte histórico muito rapidinho, a ideia de alfabetização, ela dá um salto para a ideia de letramento, no singular, no início dos anos 1980. Então, esse vocábulo, letramento, ele aparece para poder sinalizar, pelo menos, que, para além da compreensão do alfabeto, era necessária as tais competências na leitura e na escrita. Ou seja, um sujeito que apenas desenha o nome, ele não é competente na leitura, ele não é competente na escrita. E minha mãe não era. E outros tantos ainda não são nesse país imenso. Diferente do que muitos dizem, o analfabetismo ainda é um mal muito grande no nosso país. Até porque existe o analfabetismo funcional. Mas a nossa querida Magda Soares, professora de linguística da Universidade Federal de Minas Gerais, maravilhosa, lá pelo final da década de 1990, então, ela desenvolve muito mais essa ideia de letramento, e acaba que essa ideia de letramento no singular é a cara da Magda Soares. Então, isso começa no campo da linguística, mas vai para todos os campos da área de conhecimento, inclusive na ciência. Então, assim como a ideia de letramento científico, também reclama o quê? Não basta a gente entender, ver um espetáculo de um experimento. Aquilo não te faz cidadão. Então, a ideia de alfabetizar e ser letrado cientificamente significa que é preciso que a gente também tenha a compreensão dos conceitos científicos, compreender o conceito ou os conceitos científicos desde a mais tenra idade, desde a pré-escola. E aí a gente começa a se aproximar de como isso se dá socialmente. Quais são esses usos sociais desse conhecimento que eu construí? Uma coisa é você construir o conhecimento, mas como é que eu uso isso? Aí a gente esquece. Então tudo que nós aprendemos e esquecemos um dia, porque nós não nos letramos naquele conhecimento. Nós nos alfabetizamos, não descobrimos, não percebemos os usos sociais, e a gente esquece. Então, a ideia de letramento no singular vai ter um pulo para o letramentos no singular. E essa perspectiva do letramento no singular, ela vem enriquecer a ideia do letramento no plural, porque começaram-se a perceber que nós estamos envolvidos, na verdade, não é em uma prática social de leitura e de escrita, por exemplo. São múltiplas. A ideia de letramentos no plural e de multiletramentos, a gente vai entender por que esses dois termos estão aqui, porque, na verdade, nós estamos envolvidos, desde que nós acordamos, já em casa, antes de sair para o trabalho, antes de sair para a rua, em múltiplas práticas sociais de leitura e de escrita. Ou seja, quando a gente levanta, a gente vai ao banheiro.
Mesmo que você não queira, você está envolvido em práticas sociais de leitura. Começa ali pelo rótulo dos seus produtos de higiene, se é que a gente não lê rótulo, a gente deveria ler rótulo, mas eles estão lá te desafiando, eles estão no café da manhã, nos rótulos de tudo que você usa para montar o teu café da manhã. Você sai, você pega o teu carro, você vai ter placas de trânsito, você vai ter outdoor. Se você pega o transporte público, vai ter o itinerário do ônibus, o itinerário do metrô, a sinalização horizontal, tudo isso são práticas sociais de leitura e de escrita. A gente não lê só o texto. E aí, nesse sentido, a gente volta para cá, a gente chega no trabalho, a gente abre o celular, a gente vai ler e-mails, responder e-mails, navegar, tudo são práticas sociais. Então, letramentos acaba ocupando esse espaço, essa necessidade de indicar para essas múltiplas práticas, né? Mas aí vem a ideia de multiletramentos, que é o que a nossa proposta desse curso, a proposta desse curso, ele se assenta, ele se sustenta. Então, a ideia de multiletramentos, ela nasce de um grupo de linguistas de uma universidade dos Estados Unidos, que na verdade se chama Nova Londres, um grupo de Nova Londres, na década de 1990, que traz para essa discussão, gente, além das múltiplas práticas sociais que nós nos referimos agora, uma outra novidade: as múltiplas culturas e as múltiplas sociedades. É o que a gente vivencia hoje, e a nossa escola, ela é feita disso. A nossa vida, ela é feita disso. Então, essas práticas sociais, elas precisam atender. E aí, as práticas sociais, inclusive, da produção do conhecimento, na sala de aula, mesmo no ensino remoto. E quando a gente voltar, a gente entender que as nossas práticas de produção de conhecimento precisa se voltar com muito cuidado, pelo menos visualizando e tentando atender às múltiplas culturas. São múltiplas. Vocês, quando abrem a sala do Meet de vocês olham, ali tem uma cultura, ali tem uma sociedade, ali tem tem muitas sociedades ali. E naquela sociedade tem múltiplas culturas ali também. Então, nesse sentido, é pensar que o letramento, os multiletramentos, inclusive nessa perspectiva das novas tecnologias da informação e comunicação, porque a gente pode utilizar, porque também se prevê a ideia de multiletramentos, as múltiplas semióticas, ou seja, os múltiplos signos que nós utilizamos para a nossa comunicação e informação. Produção de significados. Como é que nós produzimos significados nessa via de mão dupla da comunicação? Os significados não são produzidos só em uma via, naquilo que você fala para os seus estudantes, e nem na via oposta, aquilo que eles te respondem. Eles são construídos e desconstruídos por meio de várias semióticas. Com a tecnologia e sem a tecnologia. Quando a gente voltar, gente, e eu digo que a gente vai voltar, mas essa coisa aqui da tecnologia entrou na nossa vida para sempre, e aí, inclusive, a ideia de letramento científico cabe para cada um de nós. Quem de vocês imaginou, lá em 2018, que chegaria 2020, 2021, nós, letrados nas tecnologias de informação e comunicação, de Zoom, de Meet, de não sei o quê. Gente, nós somos altamente letrados, cada qual no seu nível de letramento. Nós não vamos sair disso mais, não. E nós não vamos desaprender, porque nós utilizamos socialmente, descobrimos o uso social dessa coisa. Quando a gente voltar, vai ser a mesma coisa. Primeiro, porque serão novas sociedades, a sociedade não será mais a mesma, e serão novas culturas. Aquelas culturas que nós deixamos em 2019, 2018, já são múltiplas outras. Aquelas sociedades só serão outras. E, da mesma forma, os nossos meninos vão olhar para a gente, nós seremos outros professores, porque também nós vivemos outras experiências. Gente, tudo vai ser outro. Então, no Brasil, a linguista Roxane Rojo, para mim, uma das mais representantes desse campo, ela vai dizer uma frase que, para mim, encerra essa parte, que diz assim: novos tempos sempre hão de exigir novos letramentos. Muda o tempo, precisam mudar os letramentos. Somos exigidos a que os nossos letramentos acompanhem a mudança do nosso tempo. Há um tempo não era assim para a gente. Nós éramos muito arcaicos. Os nossos meninos eram letrados muito mais cedo do que a gente.
quando a gente dizia assim, você pedir uma criança de 5 anos te ensinar a mexer num aplicativo. De 6 anos, as crianças ensinam isso pra gente. Por quê? Porque elas já nasceram num mundo, e nesse mundo nós somos os alienígenas desse mundo delas. Agora não. Se há alguma coisa boa, que eu considero que não tem nada de bom nessa pandemia, mas se a gente olhar para o copo e pensar assim, esse copo não está meio vazio, ele está meio cheio, foi nos obrigar a gente a se letrar. Porque quando a gente voltar, não é que a gente vai voltar no mesmo pé de igualdade e letramento que os meninos, eles vão estar muito à frente da gente também. Mas nós já teremos condições de letramento, da gente pelo menos estabelecer um diálogo qualitativamente melhor. E aí, gente, é nessa perspectiva de multiletramentos que o nosso curso Ciências da Natureza para os anos iniciais se sustenta. Porque só assim a gente consegue, minha gente, favorecer práticas escolares verdadeiramente transformadoras, verdadeiramente produtivas. Porque o que a escola faz, em grande parte, é reproduzir conhecimento. O que grande parte da escola faz é o livro didático. Eu sou inimigo número 1 do livro didático. Primeiro porque o livro didático, ele tem fisicamente uma impossibilidade de atualização rápida. Porque de conhecimento, a informação, o conhecimento, ele é novo, o tempo todo novo. E segundo que o livro didático não leva em conta exatamente isso. As múltiplas sociedades, as múltiplas culturas dentro das múltiplas sociedades. Então, tudo que nós ensinamos para as crianças, em todos os campos, e sobretudo no campo das ciências, pensem sempre isso o tempo todo. Precisam ser atividades, possibilidades de produção de conhecimento. E não é de reproduzir. De reproduzir já basta. E é reproduzindo que a gente perde o direito à cidadania. Nós deixamos de ser cidadãos quando a gente reproduz. Quer seja reproduzir valores, quer seja reproduzir práticas, concepções, quer seja reproduzir os conteúdos escolares. Então, de novo, é só dessa forma que, com essas práticas escolares transformadoras, produtivas, e, sobretudo, emancipadoras aos nossos estudantes, que a gente pode fazer um mundo melhor.